Bem-vindo ao GAEM, o Guia de Alimentação Essencial para Modelos Infantil. Neste próximo vídeo, eu vou falar sobre as atividades de uma criança e sua alimentação. Como todos nós sabemos, criança precisa do acompanhamento dos pais, acompanhamento do pediatra, então vai ser falado os aspectos gerais de uma criança. Se houver necessidade de alguma mãe ou algum pai precisar de auxílio de nutricionista, eu estou à disposição. Está bem? Vamos lá. Então, criança e desenvolvimento saudável. A criança e o desenvolvimento saudável, você sempre se pergunta, como pai ou como mãe, que alimento escolher? Eu ofereço mais frutas, menos frutas, verduras ou menos verduras. O meu filho quer ser vegetariano. Não, ele não quer, deseja ser vegetariano. Minha criança não gosta de comer na hora das refeições. Ela fica dispersa, ela fica confusa. Ela não deseja comer com garfo, ela deseja comer com a mão. Ela só quer comer o que os amiguinhos comem. Como é que é a sua relação de pai e mãe com relação à comida para essa criança? Bem, eu não vou te dizer aqui o qual alimento escolher, mas vou te dar a direção do que escolher. Porque nunca esqueça, não existe melhor profissional de saúde para o seu filho do que você mesmo. Bem, entre um chocolate e uma banana, qual que você escolhe? Você escolhe normalmente os dois. Você mostra para o seu filho os dois. E se ele necessitar comer os dois, não vejo problema nenhum. O diferencial está numa porção. Normalmente, uma criança até 6 anos, meia banana, uma colher de café ou uma colher de sopa é suficiente para esses dois alimentos que eu lhe disse. Mas necessariamente, você pai, você mãe, você vó, vocês são exemplos para essa criança. Mas, se tudo isso que você fizer, você basear em moda de troca, por exemplo, se você comer, eu vou te levar ao parque. Se você não comer, vai ficar sem televisão. A criança, quando cresce, e a gente recebe essa criança no consultório, ela se torna um adolescente com repulsa de comida. Então, necessariamente, comida não é moeda de troca. Comida é qualidade de vida. E proporcionar qualidade de vida a um ser humano é a melhor coisa, é a melhor herança que você pode deixar ao seu filho. Necessariamente, ele vai comer pelo exemplo. Se você quer que ele coma frutas, verduras e legumes e você não come nada disso, como é que os pais normalmente fazem? Tem os irmãos, tem os sobrinhos, eles deixam a criança mais nova comer separadamente para que ela tenha hábitos saudáveis, enquanto os mais velhos comem depois outros hábitos. Não estou dizendo para você ter os hábitos iguais ao da criança, estou apenas dizendo para você comer como exemplo. Você pode não gostar de laranja e querer que seu filho coma laranja. Então, na frente dele, você come a laranja, para que ele guie pelo exemplo. A melhor alimentação que você pode dar para o seu filho ou para sua filha é aquele que você come igual, come junto. Isso é garantia de sucesso? Não, mas pelo menos ele sabe qual é o sistema que ele tem que acompanhar, porque dos 0 aos 7 anos você consegue explicar tudo sobre alimentação. Dos 7 aos 10 anos você pode até orientar, mas dos 10 anos em diante existe uma dificuldade imensa. Hoje eu recebo no consultório adultos, formadores de opinião, que não comem nem verduras, nem frutas e nem legumes. Têm paladares infantis. Esse paladar acaba comprometendo a vida adulta, com doenças hepáticas, doença do fígado, comprometimento neurológico. Não por causa que essa criança, esse adolescente tinha um comprometimento neurológico, simplesmente porque ele passou a comer alimentos que não eram necessários. E como ele entrou na fase adulta, hoje ele bebe bastante, come muito pouco que é saudável, consequentemente vive doente ou à base de medicamentos. Então, comida não é moeda de troca. É a primeira orientação que eu dou aos senhores. Os pais, quando mostram os alimentos aos filhos, eles têm características de qualidade. Então, por mais que você compre determinados alimentos, orgânicos ou não orgânicos, de safra, o que eu aconselho os senhores? Comprem alimentos que os senhores conheçam os produtores. Simples assim. Você vai à feira. Você conhece feirante? Você conhece da onde esse feirante tira o produtor dele? Quem é o produtor dele? Porque não basta escolher se é orgânico, se é de mercado, se é de xepa, se é da onde for. Se você consegue qualificar da onde vem, pode ser mais barato ou mais caro. Tanto faz.
Portanto, que esse alimento ele tenha qualidade. E a qualidade é aquilo que você emprega na hora de dar para o seu filho. Mas se por um acaso o seu filho resolve não se alimentar, ele não está com fome, ele não quer comer, simplesmente você faz desta forma. Você oferece prato de comida. A criança não quer comer? Não tem problema, não se desgaste. A vida é corrida demais. Você trabalha 10, 12, 15 horas e ainda teve tempo para me assistir no dia de hoje? Obrigada. Você simplesmente oferece prato de comida. Quando todos acabarem de comer e você pergunta se a criança deseja comer e ela falar não, você tira o prato de comida. Daqui a algumas horas, quando essa criança falar assim, estou com fome, mamãe, papai, por favor, ofereça o mesmo prato de comida. Essa criança, aos poucos, por necessidade, ela vai acabar ingerindo alimentos necessários àquilo. Todo ser humano, todo indivíduo, desde a época dos ancestrais, desde a época da era das cavernas, ser humano com fome se alimenta. Ser humano com qualidade de escolher os alimentos não se alimenta. Ele apenas escolhe. Então, se você deseja, por exemplo, oferecer melancia essa semana para o seu filho, e o seu filho não come melancia, então essa semana você oferece a melancia. Na semana que vem você oferece a banana, na outra a mexerica. Mas não fique oferecendo 10, 15 frutas ao mesmo tempo. Quando dissemos, por favor, consuma frutas, consuma verduras, consuma legumes, não quer dizer que você tem que ter 5 cores de frutas no dia. Uma hora você oferece banana, depois mexerica, depois tangerina, depois laranja. Ofereça o dia inteiro melancia. Faça de acordo com a sua rotina, a sua casa. Ele é um ser humano que precisa de alimentação e não necessariamente que você precisa ter uma grande biodisponibilidade de alimentos ao seu redor. Fica fácil de entender por aí, né? Então, um exemplo, na minha casa eu escolho uma fruta, uma verdura, um legume, um grão, um feijão e uma carne para aquela semana. É aquilo que nós vamos comer? É aquilo que vamos comer. Você oferece isso ao seu filho e ele vai ter um maior aporte calórico. Mas eu tenho biodisponibilidade de dar mais coisas aos meus filhos. Não vejo problema, por que não? Só que o grande diferencial é você oferecer o simples, rápido e que funciona. Se mesmo assim a criança não comer, você tem que observar qual é o motivo. E se esse motivo for clínico, você tem que procurar o pediatra ou o nutricionista. Primeiro você procura o pediatra para saber se todos os exames clínicos estão normais. Os exames clínicos normais e você fica junto ao pediatra. O pediatra disse ok, aí você procura o nutricionista especializado em alimentação infantil. Em cima disso, nós vamos equilibrar os alimentos. Normalmente, em uma consulta de nutrição infantil, a primeira coisa que nós conversamos são com os pais, os avós ou quem cuida dessa criança. Os hábitos alimentares da família são de extrema importância. Por quê? Se você come junto a um parente que não come nem fruta, nem verdura, nem legume, nós vamos ter um problema. Então, minha sugestão bem simples. Existem N regras de alimentação para criança nesse momento. N informações. O prato precisa ter 5 cores. Divida o prato em 5. Se você conseguir colocar 5 cores nesse prato, não vejo problema nenhum. Eu não consigo, Maria Tereza. O meu filho só come ou feijão, ou carne, ou arroz, ou batata. Cozinhe junto. Por exemplo, com feijão, cozinha beterraba, cenoura, chuchu, abóbora, mandioca e tudo mais que você conseguir dentro da sua panela. E ofereça para ele somente o feijão. O que precisa é o código de barra dos alimentos, como no mercado, passar pela língua. As papilas gustativas precisam identificar os alimentos, para que o cérebro consiga produzir os alimentos. Como é isso, Tereza? Um exemplo simples. O corpo produz ferro. Quando você for gestar o seu filho ou sua filha, você deve ter tomado ácido fólico ou injeção de ferro, dependendo da gestação. Você está colocando ferro no seu corpo e não aprendendo a produzir. O seu cérebro precisa aprender a produzir. Existe uma diferença entre consumir e produzir. Então, se você transfere para essa criança vitaminas e minerais através dos alimentos, embora ele não enxergue,
ele não veja você tá dando o melhor futuro para ela, a melhor herança que você poderia deixar. Um outro detalhe, alimentação. Meu filho deseja ser vegetariano. Depois de 22 anos de formada, eu lhe digo, crianças vegetarianas, se você leva até o consultório e começa a conversar com ela, se os pais não forem vegetarianos, você começa a perceber que a criança deseja não comer alguns alimentos e não que ela deseja ser vegetariana. Para ser vegetariano, o paciente precisa começar a comer primeiro germe de trigo. Depois ele precisa comer broto de feijão, alfafa, broto de bambu. São alimentos difíceis de digerir numa fase infantil. Então, quando seu filho vier com essa informação, não se assuste. Vamos conversar com a criança e verificar o que ela realmente deseja comer. Porque comer é um gesto de afeto. Comer tem que ser uma coisa alegre, tem que ser uma coisa prazerosa. E não aquele martírio da criança saber que ela só vai levantar da mesa quando ela comer. Isso torna para ela um adulto anoréxico ou um adulto bulêmico. Isso é o que a gente mais vê no consultório. O que eu desejo para vocês? Ofereça os alimentos. A criança comeu? Maravilhoso. A criança não comeu? Você tira o prato. Daqui a 2 horas ela quer comer de novo? Você oferece outra comida. O que acontece na maioria dos casos? A criança não come e aí a gente oferece bolacha, biscoito, um danoninho. Mas você fala, Tereza, meu filho deseja entrar numa agência de modelo, deseja ser modelo. Ele é uma criança que precisa ser alimentada, uma criança que precisa ter os nutrientes para se tornar um adulto feliz. Baseado nisso, a alimentação é consciência, é questão de educação. Não adianta administrar 5 tipos de frutas no dia se a criança não comeu quase nenhuma. Se ela come uma, pelo menos, vamos oferecer aquela. Então eu falo aos pais, um verde, um vermelho, um amarelo, um branco e um marrom. Se você conseguir administrar isso ao longo do dia entre frutas, verduras, legumes, carne, arroz, feijão, perfeito. É isso que você deseja. O meu filho não come nem tomate, nem beterraba, nem rabanete. Mas se eu fizer um suco de laranja e colocar isso lá dentro, ele toma. É isso que precisamos fazer. Crianças precisam de nutrientes naturais. Crianças precisam descascar e não desembalar. Mas o meu filho adora desembalar um doce. Eu não vejo problema. Mediante todos os exames do pediatra, estão todos bons? Minha criança não é obesa? Num final de semana, como todos nós. No final de semana, nós também não descansamos? Não trabalhamos de segunda a sexta, a grosso modo? E no final de semana descansamos? Não merecemos algum alimento artificial no final de semana? A criança também merece, fazendo disso com que ela se torne um adulto, responsável pelos seus atos, porque ela aprende que um período é para estudar, um período é para trabalhar, um período é para ela descansar. Ela se torna um adulto e um profissional de sucesso. Ela se torna um modelo de sucesso, uma criança feliz, saudável e modelo.